Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Bom, galera, nesse vídeo vou falar de algumas saídas de jogadores para outros clubes, né? Lembrando que eu conto com a sua ajuda nos comentários. Se você concorda ou discorda de mim, é só comentar numa boa, que mesmo discordando, a gente sempre debate daquela maneira sadia. Bom, a primeira saída que eu vou comentar aqui é de Ed Carlos. Segundo o Diário do Peixe, pela Laura Marcelo, o Ed Carlos está treinando já no Botafogo da Paraíba e deve selar um contrato até o fim do ano. O contrato do Ed Carlos com o Santos vai até a metade do ano que vem. Enfim, o Santos viu que Ed Carlos não teria espaço aqui, teria grande dificuldade. Foi cogitado até uma rescisão amigável, mas pelo menos o Santos conseguiu um mercado para ele, que é o Botafogo da Paraíba, onde o Galo, Alexandre Galo, ele mesmo, é CEO. Bom, na questão do Ed Carlos, eu também não via muita utilidade nele. Até acho que é um jogador que tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe e tem um bom lançamento. Porém, é um jogador que tem uma intensidade muito baixa para uma Série A. Então, por mais que ele tenha algumas qualidades técnicas, a sua velocidade e sua intensidade parece de jogador de Série B e Série C. Mas tomara que evolua lá no Botafogo da Paraíba e que consiga dar seguimento na sua carreira. Bom, passando para a segunda saída, hoje, apurado por Lucas Mussetti, vou colocar na tela aí para vocês. Gabriel Veron, isso mesmo, adeus. Segundo a apuração de Lucas Mussetti, o Santos vai rescindir o contrato de empréstimo do atacante Gabriel Veron junto ao Porto. O Santos decidiu não contar com Gabriel Veron para a sequência da temporada. O contrato de empréstimo terminaria em dezembro. O Peixe negocia a rescisão do acordo de empréstimo com o Porto. A saída deve ser confirmada nos próximos dias. O executivo de futebol Alexandre Matos pediu tempo para avaliar esse caso, mas no final acabou cedendo. Vocês lembram que eu trouxe aqui em lives que o Santos já cogitava em devolver o Gabriel Veron. Porém, o Matos, por ter trabalhado já com o jogador, tanto no Cruzeiro como no rival da Barra Funda, o Matos queria conversar com ele para ver se conseguiria resgatar o jogador. Porém, a diretoria, outras pessoas ali do CG, falaram com ele, aí ele meio que cedeu para a questão da dispensa do Gabriel Veron. Bom, recapitulando a passagem do Gabriel Veron, né, foi mal, né? Gabriel Veron, de 22 anos, fez 11 jogos contando os amistosos, 0 gols e 0 assistências. Destaque apenas nos 2 amistosos contra Curitiba e RB Leipzig. Bom, no futebol a gente usa um termo chamado leão de treino, que é aquele jogador que no treino vai bem, mas no jogo pipoca, sente o jogo, né? Agora, o Gabriel Veron é o leão de amistoso. Ele só jogou bem em amistoso. Jogos valendo, que no total foram 9, jogou mal todos. Bom, eu lembro muito bem que quando o Santos trouxe o Gabriel Veron, eu falei o seguinte: é um bom jogador, mas eu não teria contratado. Isso porque o Gabriel Veron tem um histórico de lesão elevado para um jogador de 22 anos. O Gabriel Veron é um jogador com problema extracampo, assim como era também o Soteldo. Então, isso prejudicava a sua forma física e prejudicava a equipe, porque acabava indo mal. Então, assim, apesar do Gabriel Veron, na minha opinião, ter talento, é um jogador que não se cuida, é um jogador que traz problemas. Não é à toa que o Santos vai rescindir o contrato dele. E também nessa questão a gestão acerta, tá? E o Matos acerta em ceder. E
praticamente dispensar Gabriel Veron, tá? Porque, galera, não tem agregado nada e tem tirado espaço de outros jogadores. Por exemplo, eu prefiro ver um Matheus Xavier se matando por ali, tentando buscar o seu espaço, do que eu ver um Gabriel Veron, por exemplo. Eu prefiro lá na frente, no futuro, ainda não porque é muito novo, ver um Robinho Júnior se matando ali na ponta do que um Gabriel Veron. Eu só falo para ter cautela com o Robinho Júnior, que ele ainda tem 17, 18 anos. Mas eu prefiro ver um garoto da base se matando do que um Gabriel Veron. Se ainda fosse um jogador bom, que fizesse diferença, é uma coisa. Mas não é esse o caso, tá certo? Bom, passando agora para a próxima notícia, que é volante de saída. Muitas pessoas me questionaram com a chegada do Ilharão se não vai ter algum volante saindo. Eu já trouxe aqui para vocês que talvez o Santos negocie o Pituca ou João Schmidt. Mas assim, vamos analisar os volantes que o Santos tem hoje no mercado. Hoje você tem o Bom Tempo, que provavelmente vai começar a jogar mais avançado. E olha que legal, com a saída do Gabriel Veron, a gente pode ver Bom Tempo ali pela direita, onde até ele fez gol no Clássico contra o rival do Morumbi no Paulista. Rincon. O Rincon era titular até ontem. Acredito que ele deve ser aquele reserva imediato ou talvez até ser titular em algumas oportunidades. Schmidt. O Schmidt eu acho que é o jogador que deve sair, porque o jogador vem tendo sondagens do Japão, lá do mundo asiático, e ele pode voltar para lá. Isso porque ele perdeu muito espaço, mesmo tendo renovado o contrato 3 anos, né? Só o Santos para renovar 3 anos com o Schmidt. Eu entendo o Santos renovar para não perder jogador de graça, mas 3 anos com o Schmidt foi um absurdo. Não dá para entender. Mas, enfim, se aparecer alguma proposta do Japão ou uma proposta muito boa do exterior, o Santos deve ceder João Schmidt. É ele, então, o nome favorito para ser negociado. Pituca. Bom, o Pituca fez 7 jogos e o Matos pediu para ele ficar. E assim, galera, eu confio que o Pituca pode dar a volta por cima. Até seus últimos jogos não foram jogos ruins. Acredito que ali para elenco, entrando um jogo ou outro, o Pituca pode ser útil. Repito, vem jogando mal nas últimas temporadas, mas eu acredito que ele pode dar a volta por cima. Isso porque, pelo menos, é um jogador trabalhador, um jogador que, pelo menos, corre atrás do prejuízo. É aquele cara que quer jogar bem, pelo menos. É aquele cara que, quando joga mal, sente, pelo menos. Então, acho que o Pituca seria interessante segurar. Zé Rafael acabou de chegar e está jogando muito, titular absoluto. E o último é o Ian. Galera, eu até acho que o Santos vai renovar com o Ian para emprestar o Ian. Até porque ele não vai ter muito espaço por aqui. Porque se você analisar o Ian, eu defendo muito que ele ganhe minutagem. Mas vamos pensar do lado frio. Eu, Gabriel, lado torcedor que apoia a base, eu gostaria que o Ian ganhasse minutagem aqui. Mas como eu estou vendo Rincon, Pituca, Zé Rafael, Arão chegando, com certeza o Santos deve estar pensando o seguinte: renova com ele e empresta para uma equipe, seja da Série A ou até da Série B. Porque ali ele ganha minutagem, ganha rodagem, e quando voltar para o Santos, pelo menos vai estar mais experiente. Eu gosto do Ian, acho um bom jogador, tem um bom futuro pela frente, se tiver cabeça, né? Mas assim, gostaria que ele ficasse, tá? Mas pelo jeito o Santos deve emprestar o Ian ao decorrer aí da temporada, se caso não tiver nenhuma baixa, né? Como eu falei, pode sair o Schmidt. E do Pituca ser segurado pelo Matos é uma coisa, mas também se aparecer uma proposta do Japão, onde o Pituca fez sucesso, muito boa para o Santos, talvez o Santos pode até ceder os dois. E aí vai segurar o Ian. Mas enfim, eu, Gabriel, gostaria muito que o Ian ficasse e ganhasse minutagem aqui. Mas se o Pituca realmente ficar, que é o cenário provável de acontecer, o Ian deve ser emprestado, ok?
E é isso, gente. As notícias de hoje. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Concorda ou discorda, comentários aqui abaixo. Não tem problema discordar aqui. A gente sempre debate de uma forma sadia, tá bom? O vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.